Só quero dizer que eu estou aqui para defender Rhaenyra Targaryen, a legítima herdeira do trono. Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E vocês acham mesmo que eu ia deixar a terceira temporada de House of the Dragon passar sem falar nada sobre? Óbvio que não. House of the Dragon é uma das minhas séries favoritas da atualidade e trouxe de volta o meu ânimo em relação ao universo de Gelo e Fogo depois do final terrível de Game of Thrones. Por isso, vamos bater um papo sobre a terceira temporada da série que trouxe momentos icônicos da Dança dos Dragões. E se você curte conhecer mais sobre o universo de Gelo e Fogo, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e indique para um amigo, assim você ajuda a Dimensão a aumentar o seu alcance aqui no YouTube. Where are my dragons? A terceira temporada começa com um dos momentos mais satisfatórios da Dança dos Dragões, quando Rhaenyra toma King's Landing e se senta no Trono de Ferro. Ah, mas eu torço pelos verdes, então não é satisfatório pra mim. Calma que vocês têm o seu momento. Mas dá pra dizer que apesar de todas as dificuldades e crises, essa temporada foi dos pretos. Sabemos que esse período do reinado da Rhaenyra não é tranquilo. Ela tem que administrar um país quebrado e não consegue satisfazer o povo com as suas decisões. E só piora com os verdes atrapalhando. Ô desgraça! Mesmo assim, a gente considera um momento mais vitorioso porque os verdes só se ferram. E isso sim é um deleite. Já no primeiro episódio temos um espetáculo visual com a Batalha da Goela. Um dos momentos mais significativos do conflito quando as forças de Corlys Velaryon lutam contra a frota da Triarquia. Esse momento é importante porque ao longo da temporada vemos as consequências dessa batalha. A Triarquia perde a batalha e os seus sobreviventes conseguem chegar à terra firme e começam a saquear os Sete Reinos. Corlys é quase morto e seu filho Aelin o salva. Ease the sheets and put out the oars! E principalmente nós temos a morte de Jace, o filho mais velho de Rhaenyra e seu herdeiro. Essa cena foi icônica porque mesmo sabendo o que vai acontecer, essa série mostra o momento de uma forma que você fica torcendo para que o final seja diferente. Só que não é. E eu fiquei completamente arrasada com a morte do Vermax, o dragão do Jace. A morte dos dois foi muito sofrida e simbólica, já que como outros cavaleiros de dragão, o jovem príncipe Targaryen cai com seu dragão. Baela retorna a Pedra do Dragão com o corpo de Jace e temos um dos melhores momentos da interpretação de Emma Darcy. A reação da Rhaenyra diante de mais um filho morto foi de destruir o espectador. Ela se entregou muito ao papel aqui, e é um momento muito importante porque aqui nós temos o início do que viria a ser Rhaenyra a Cruel. Claro, a partir do momento em que seu período de luto passasse. Foi um processo que a personagem encarou ao longo dessa temporada. Suportar a perda de mais um filho enquanto tenta administrar um reino falido, enquanto os Hightower prejudicam o que ela tenta fazer, enquanto Daemon e Mysaria fazem um cabo de guerra para ver quem tem mais influência em relação à construção da Rhaenyra enquanto rainha. Tá acontecendo muita coisa pra uma pessoa só e Rhaenyra tá certíssima em perder a calma. How could you do this? How could you do this to me? Mas antes de chegar aos momentos finais que foram muito, mas muito grandiosos, vamos analisar os outros personagens. Começando com Rhaena, que consegue domar Chipstealer, inclusive até divide umas ovelhas com ele. Confesso que achei fofo ele alimentando a sua montadora. Rhaena foi uma das personagens que teve a sua história alterada na série até pra aparecer mais, e a sua história foi fundida com a de Needles, a órfã que doma Chipstealer. Só que ao mesmo tempo em que ela aparece mais, a série também não tinha muito o que fazer com ela. Aí criou-se toda uma problemática dela não controlar o Chipstealer direito e isso ter influenciado na morte do Jace. Aí ela resolve se esconder, Daemon a encontra e ela dá uma lição de moral nele em relação a ter sido sempre a filha menos importante por não ter um dragão, e aí ele resolve ser pai. Só que Rhaenyra os encontra e rola uma batalha muito irada de dragões, e eu nunca vi a Syrax lutar tanto nessa série. E o Chipstealer sai muito ferido e eu fico morrendo de peninha dele. Sério, a parte mais difícil dessa série é ver os dragões morrendo. Sim, eu fico triste com os dragões morrendo numa série que é pra mostrar como os dragões morreram. Mas essa também foi a deixa para que Rhaena retornasse para sua própria narrativa, já que é a única personagem que sai da guerra com um dragão, a Morny. Inclusive, nesse arco, Daemon fala para Jaime Arryn manter Rhaena segura e ele precisa pedir por favor para ela. E essa cena é sensacional, e também mostra que Jaime Arryn é mãe de Pet. Please. A
Bella e o Adam já não fazem muita coisa, já que passam a maior parte da temporada voando por aí procurando a Veiga. Mas eu gostei da interação entre eles, achei fofo que o Adam tá doido na Bella, mas a gente fica triste em saber que eles não vão ficar juntos porque a Bella se casa com Allen. Inclusive, tivemos uma cena entre os dois. He has spoken to you then? Your brother? Já o Allen segue os passos do pai, ele salva o pai e se torna representante de Driftmark depois que Corlys Velaryon é capturado pelos Hightower. Eu gostei da evolução do personagem e em como ele ajudou a Rhaenyra em King's Landing no final da temporada. Ele ficou endurecido, querendo dar orgulho pro pai e querendo crescer num meio em que ele não tinha entrado enquanto bastardo. E mesmo não sendo legitimado, ele reconhece a Rhaenyra enquanto rainha e quer servi-la. E serviu. Rhaenyra sussurra no ouvido dele que ele responde a deuses maiores, ele se sente um verdadeiro valeriano e mata o Alto Septão dentro do septo de Baelor pela Rhaenyra. E que momento! Preciso dizer que aqui a fé dos Sete teve o que mereceu. Rhaenyra e Cersei sabem separar política de religião. Maravilhosas. You are the blood of old Valyria. You wanted higher gods than his. Já Corlys, em vez de ficar quietinho obedecendo a sua rainha, decide se revoltar quando Rhaenyra não reconhece seus filhos como legítimos. Assim, eu acho que nenhum dos dois colaborou aqui. Se ela reconhecesse, pouparia muito trabalho e brigas familiares. Mas a justificativa dela na série foi bem válida também. No final, eu só queria que o Corlys calasse a boca e parasse de chamar os filhos dela de bastardos aos berros. Aí, pra esfriar a cabeça, ele sai pelo reino pra caçar os sobreviventes da triarquia. Alguma coisa precisava ser feita? Sim. Precisava ser o Corlys a fazer isso? Não. Porque aí ele foi capturado pelo Ormond Hightower, já vou falar desse desgraçado, e perdeu um dedo nisso. Só que esse momento também é importante porque o Corlys percebe que se essa guerra continuar, os Targaryens vão se destruir e destruir o reino. É nesse momento que ele começa a priorizar a paz independente de quem está sentado no trono. What price has the boy king offered for your fealty? Peace. Uma parte da temporada que eu achei chata de acompanhar foi o Aegon e o Larrys andando por Westeros até eles se decidirem pra onde ir. Tywin de Lannister se junta a eles mais tarde, mas ele é um inútil e não faz muita diferença. Sei que esse arco é importante para o desenvolvimento do Aegon, mas pra mim só foi prazeroso quando ele foi humilhado pelas pessoas comuns e levou um imenso sermão do Larrys. Aqui o Larrys lavou a alma do público que já estava há muito tempo querendo falar na cara do Aegon que ele não passa de um bebezão chorão que não valoriza o que tem. Mas no geral eu achei uma dinâmica chata. Mesmo assim, foi uma dinâmica chata que teve momentos muito bons, em grande parte por conta do ator. Achei emocionante o Aegon encontrando o Sunfyre caído. Foi um momento muito profundo, assim, doeu. E não pode doer. Eu não posso ficar com pena de um dragão que eu sei o que vai fazer com a Rhaenyra no futuro. E é claro que teve um momento final da temporada em que o personagem resolve agir com coragem diante do exército Multon, e é nessa hora que o Sunfyre chega e taca fogo em geral. Foi um momento grandioso. E eu não acredito que eu vou falar isso, mas o personagem mereceu diante do desenvolvimento que ele teve nessa temporada. Depois de entender que é um mimadinho e um rei de merda, ele resolveu agir como um adulto responsável. Eu disse que eu ia elogiar, não disse que a minha opinião sobre ele ia mudar. Sunfyre. Dracarys. Um outro arco que ficou cansativo foi o do Aemond e o da Alice. Podemos chegar à conclusão de que Harrenhal tem um problema enorme em deixar a narrativa chata? A produção não vai usar o personagem na temporada, manda ele pra Harrenhal e mostra de vez em quando só pra lembrar que o personagem tá vivo. O problema é que eles exageram nesse de vez em quando. Apesar do arco do Aemond ter sido mais interessante do que o do Daemon e ter sido importante para a evolução do personagem, acabou ficando chato porque a frequência que esse personagem foi mostrado foi desnecessária. A gente conseguiria ver a evolução do Aemond e o seu arrependimento em relação ao que fez com Aegon e todos os traumas familiares em menos cenas. Me recuso a falar dos problemas maternos que ele tem com a Alicent porque essas cenas fizeram meus olhos sangrarem. Dito isso, gostei da Alice contando a sua história no final da temporada. A gente sentiu o peso da trajetória da personagem, os seus sacrifícios e as consequências dos seus atos. Have you forgotten your history? Dreamfire. Your ancestor? Ainda sobre os verdes, nós temos Alicent e Helena como reféns de Rhaenyra. O que eu gostei dessa parte foi o foco que foi dado pra Helena. Um foco muito merecido, já que a personagem é extremamente sensível e por isso não se encaixa na família. Só que ela é a que mais compreende o que tá acontecendo e qual vai ser o destino da família com esse conflito. E ela teve uma ceninha com a Dreamfire que foi a coisa mais linda. Achei ótimo a Rhaenyra saber que a irmã é uma sonhadora, o que traz interesse para a rainha em interagir com a Helena, trazendo assim um aprofundamento maior na relação delas duas, que até então
quase não existia. A cena em que a Rhaenyra exige que Helena conte tudo o que sabe, que confirme que ela é destinada a governar, é tão delicada e tão cheia de significados. A Rhaenyra mostra um desespero nesse momento que já dá origem a uma crueldade sutil. Ali ela já tá se tornando a tirana que vai se tornar, e isso é reforçado no final da temporada, quando Helena se recusa a comer e Rhaenyra manda os seus soldados a alimentarem à força. Helena é uma ótima mãe se preocupando com o bem-estar de Jaehaera e tem um final trágico, já que ela percebe que nunca será livre no mundo em que vive. Ainda mais carregando o herdeiro de Aegon. Então, assim como outro personagem, ela encontra o seu fim na Fortaleza Vermelha. Não sem antes deixar uma tapeçaria com as suas visões, icônica. E a simbologia da Alicent vendo borboletas na hora da morte da filha também foi muito bonita. Já Alicent nessa temporada só queria consertar a cagada que fez, salvando a única filha que realmente ama. Mas assim, ela super iria deixar a neta pra trás. Então ela não teve atitudes tão nobres. Mesmo assim, aceitou a cruel tarefa de Rhaenyra e foi a Harrenhal tentar matar Aemond. Confesso que eu achei que ela não iria conseguir, mas ela fez. Mesmo com Alicent salvando Aemond, Alicent envenenou o filho para salvar a filha. Patience, my girl. It won't be long before we can fly again. Agora, o seu filho mais novo, Daeron, foi o único Hightower que eu realmente fiquei com pena de estar metido nessa guerra. O garoto se mostrou bom, corajoso, super carinhoso com a Tessarion, só que tem um tio psicopata que quer usá-lo como ferramenta nos seus jogos políticos e o consagrou rei. E eu queria muito entender como Ormond consegue ser um cavaleiro. Porque você precisa passar por batalhas e vai se sujar de sangue, de terra, de cocô de cavalo, o que for. Então como é que ele consegue lutar com aquele nariz tão frágil? O meu nariz é frágil, mas é por causa da rinite. Se baterem nele, eu começo a espirrar. Mas o personagem tem vontade de vomitar com qualquer cheirinho ruim que sente. Não sei como ele consegue comandar um exército em batalha assim, mas eu nunca senti tanto ódio por um personagem dessa série como eu senti por ele. O homem horroroso! Ainda bem que teve o final que merecia, e foi um final muito bom. That's a proper fucking butternut. Voltando para os pretos, que são os personagens mais interessantes da série, nós temos a Mysaria tendo o final que merece. Pronto, falei! Vou direto para o final porque foi um saco acompanhar ela fazendo um cabo de guerra descarado com o Daemon para ver quem tinha mais influência sobre a Rhaenyra. Porque eu estava assistindo por Rhaenyra cruel e a Mysaria estava atrapalhando. Assim, eu sei que a proposta de um mestre dos sussurros é que ele deseja o que é melhor para o reino, pelo menos nas duas séries foi assim, e que a Mysaria queria que a Rhaenyra fizesse escolhas sábias e que não a corrompessem. Só que como uma pessoa que veio de baixo, ela ficou deslumbrada com a sua posição e o seu poder. Algo que ficou muito claro na cena em que ela chama a sua amiga, que é prostituta, para esfregar o trono de ferro na cara dela. Só que a amiga também não deixa barato e fala que a Mysaria nunca será vista como alguém igual aos nobres. A Mysaria veio de baixo e vai continuar embaixo. Ela só tá ali enquanto tá sendo útil. E ela tá certa. A própria Mysaria mantém a influência sobre a Rhaenyra através da sedução, que é a ferramenta que ela usava quando se prostituía. Within the walls of the Highborn, a whore will always and ever remain a whore. Então agora acabou a manipulação e eu posso finalmente ver o meu casalzão tocando fogo em Westeros. Rhaenyra passou a temporada inteira entre ser agressiva para derrotar os seus inimigos ou se manter benevolente como seu pai fazia. Isso tudo de luto pela perda do Jace. Em alguns momentos ela parecia não querer o peso da coroa e só queria sair dali o mais rápido possível. Mas também entendia que não podia deixar o reino nas mãos de Aegon, não dava. O problema é que ela começou a se enrolar nesses dilemas, nessas emoções conflitantes e acabou parecendo fraca em determinados momentos. Inclusive a cena em que ela corta a mão no trono é maravilhosa. Eu estava esperando isso acontecer e gostei de como foi. A temporada inteira foi uma jornada de superação da personagem, uma forma de se encontrar nessa posição, de quem ela seria agora. E ela é Rhaenyra a Cruel. Sim, a frieza e o desejo de sangue chegaram e ela começou a jogar. Não se enganem que começamos a ver esse lado dela lá no início da temporada, quando ela mata Otto Hightower com as suas próprias mãos. Isso foi lindo. Ela caminhando para o trono sobre o sangue dele, mostrando que para se chegar ao poder é preciso deixar uma trilha de sangue pelo caminho. Isso foi poético. E agora culmina com ela ordenando a morte do Alto Septão, mostrando que ela não precisa do reconhecimento de uma religião que não segue. Lindo! Já disse que o Seth teve o que merecia? Mas depois veio o seu grande momento com aquele discurso autoritário dizendo que é a princesa prometida, marcando a sua virada para um perfil tirânico.
A progressão da Rhaenyra para uma tirana é o que deveria ter sido feito com a Daenerys em Game of Thrones. A May tomou decisões questionáveis, agiu de forma terrível e eu continuo passando pano para a Rainha dos Sete Reinos. Nike! Kivio Darlaros Ixan! O Daemon também brilhou nessa temporada, tanto provocando o restante do Conselho da Rainha com piadas, quanto com a sua relação com Caraxes. Gente, sério, a cena do Daemon descobrindo a Rhaena escondida com Chip Stealer e aí ele vai e manda pro Caraxes é maravilhosa. Eles combinam muito, os dois têm a mesma personalidade. E ele e Rhaenyra finalmente se reaproximam quando Rhaenyra percebe que não dá mais pra ser boazinha. E essa cena foi linda. Ela ordenando o ataque a Tubbletown em Valyriano parecia que estava o seduzindo e ele dançando conforme a música dela porque é o ritmo que ele curte, carnificina. E aí que temos o final da temporada com a primeira batalha de Tubbletown, que foi a minha favorita até agora. Porque ela teve absolutamente tudo. Tanto na expectativa de uma batalha que está prestes a acontecer e a forma como os exércitos se preparam, quanto as suas consequências. Ao vermos as perdas e a destruição da cidade, nós temos a sensação de que ninguém venceu. Que ninguém vai vencer a guerra. Acho que foi uma sequência muito completa. Ela trouxe a adrenalina da batalha e a tristeza com a cidade destruída e os civis mortos. Mas agora eu vou falar dos pontos positivos da batalha. Não vou falar do Ulf traindo ambos os lados porque eu não gosto dele. Ormond mereceu? Mereceu, mas o Ulf não merece essa aclamação. Vou falar do Daemon chegando com Caraxes pra colocar fogo nos portões. Aí o Caraxes chega todo marrento, sabendo que manda no pedaço. Cara, esse dragão é muito estiloso. Caraxes! Gente, sério, ele surgiu nessa cena, eu só consegui gritar, chegou o fodão, porque ele sabe que é. Mas não é o único aqui. Tenho que falar dos Starks e dos Tullys. Primeiro que eles estão no lado certo. Segundo que o Lord Tully manda muito. Ele é apenas um garoto, mas já entende o peso da sua posição. Ele não fica atrás da dureza dos Starks e nem de Sir Roderick Dustin, que foi o astro do último episódio junto com Caraxes. Sir Roderick sabe que não vai sobreviver à batalha, mas se oferece para avançar primeiro, enfrenta Ormond, na verdade dá um golpe sensacional nele. O Norte sabe deixar sua marca nas pessoas e morre bravamente queimado por um dragão. O homem apareceu pouco, mas o pouco que apareceu já foi o suficiente. Considero pacas. No geral, eu achei essa temporada de House of the Dragon extremamente positiva. Foi muito melhor do que a segunda e traz grandes expectativas para a quarta e última temporada da série. Não consigo dizer se foi melhor ou não do que a primeira, porque eu não acho essas duas temporadas muito comparáveis. A primeira temporada foi a apresentação dos personagens e a movimentação deles para a Dança dos Dragões, mas o conflito ainda não tinha começado. A terceira temporada foi guerra pura, tanto a parte burocrática do conflito quanto o campo de batalha. Achei sim que a temporada teve os seus momentos fracos, mas quando eu digo fraco, eu não tô falando da falta de ação. Uma boa parte da guerra se dá em salões com conselheiros e burocratas, então a gente precisa sim ver essa parte da politicagem, e eu acho que isso foi muito bem apresentado. Mas alguns personagens tiveram seus arcos estendidos para que eles estivessem posicionados corretamente quando ambos os lados começassem a agir. Como o caso do Aemond em Harrenhal, que foi melhor do que o Daemon, mas a frequência com que o arco do personagem foi apresentado foi desnecessária. Não precisava mostrar ele tantas vezes assim. Mas é isso, trata-se de uma escolha narrativa da série que nem sempre vamos gostar. Ainda mais quando se trata de personagens que já não gostamos de acompanhar muito. Mas não dá pra negar que a terceira temporada de House of the Dragon veio com uma carga dramática muito maior. A guerra está mais sombria aqui, personagens estão morrendo, dragões estão caindo do céu sem vida. Os Targaryens estão enfraquecendo e não sabem o que fazer porque enquanto lutam pelo poder precisam cumprir a demanda do povo. E a família já está caminhando para um cenário em que, no fim, todos perdem a Dança dos Dragões. This is finished! Isso foi o que eu achei da terceira temporada de House of the Dragon, uma temporada que definitivamente me conquistou e eu já estou triste em saber que eu vou ter que esperar 2 anos para ver o final desse conflito. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa terceira temporada? Curtiram? Acharam grandiosa? Ou acharam que as anteriores ainda foram melhores? Qual foi o seu momento favorito? Qual é o seu personagem favorito? Em qual lado você está? Enfim, deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!